Quem aqui nessa audiência já não se sentiu inseguro com o próprio corpo e queria emagrecer uns 5 quilos para se sentir completamente feliz e realizada? Eu era uma adolescente mais gordinha do que as minhas amigas. E isso se dá pelo fato de eu ter menstruado antes delas e meu corpo ter se desenvolvido antes. Então, sempre quando tinha uma festa na piscina, eu esquecia meu biquíni de propósito porque eu tinha vergonha do meu corpo ser diferente delas. As pessoas naquela época comentavam negativamente do meu corpo, falando que era muito mais fácil emagrecer naquela época do que depois, quando eu fosse mais velha, mesmo eu sendo uma adolescente completamente saudável. Mas, com a pressão dos comentários, eu resolvi começar uma dieta por conta própria. A minha missão de vida era falar sobre dieta e ser dieta. Eu cortei todos os carboidratos e açúcar, o meu café da manhã era ovos, o meu almoço era frango, batata doce e salada, e a janta era a mesma coisa. Quando eu não estava falando sobre dieta, eu estava me comparando com pessoas famosas, por exemplo, a Jade Picon, ou modelos da Victoria's Secret, e chorando porque eu não tinha o corpo igual ao delas. No meio dessas crises de choro, eu devorava uma barra de chocolate inteira, ou todos os doces que tinham lá pela minha casa. Eu sentia que as minhas emoções estavam que nem um barril de pólvora, que elas podiam explodir a qualquer momento e eu podia me afundar cada vez mais. E ela explodiu. E eu acabei desenvolvendo um transtorno alimentar, mais especificamente, compulsão alimentar. Por dividir os alimentos como bons e ruins, bastava eu ter uma crise emocional ou acabar me comparando com essas famosas para a compulsão alimentar vir com toda a força. Eu comia tudo que eu via pela frente. Eu não conseguia me controlar. Comia pão, bolo, massa, até feijão do freezer. Eu tentava colocar a comida fora no lixo para parar de comer, mas eu pegava a comida do lixo e eu comia. Para vocês terem a noção da falta de controle que eu tinha e que algo tomava conta do meu cérebro. A voz da Catarina falava: por favor, para, eu não aguento mais comer. Mas a voz do transtorno alimentar falava não, que eu ia continuar comendo porque quem mandava agora era ele, não eu. Depois da crise, vinha um mal-estar muito forte, mas o pior, a culpa. A culpa de eu me sentir uma incompetente, uma fracassada, um lixo, de estar acima do peso, como se todo o meu valor se coubesse naquela crise. Mas eu achava que aqueles pensamentos negativos queriam o meu bem, porque se o transtorno alimentar prometia que eu ia ser magra e feliz, eu acreditava nele. Então, no dia seguinte, eu começava uma dieta nova e formava um pacto com o meu transtorno alimentar, que eu ia fazer tudo certinho dessa vez. Agora, vocês podem estar se perguntando: Catarina, como que tu estava nessa época, né? Eu era assim. Aos olhos da sociedade e aos olhos de vocês, eu podia me enxergar magra, eu podia estar feliz e podia estar saudável. Mas eu não estava saudável, eu não estava feliz e eu não me enxergava do jeito que eu era. E essa realidade não é só a minha. Pesquisas estimam que 56% dos adolescentes brasileiros não se sentem satisfeitos com o próprio corpo. E eu era uma dessas adolescentes. Então, até que um dia, quando eu fui abrir meu celular para me comparar com essas famosas, chorar porque eu não tinha o corpo igual ao delas e provavelmente ter uma outra crise de compulsão, apareceu um vídeo no meu Instagram de uma pessoa chamada Isabela Russo. No vídeo dela, ela compartilhava como que era a crise do transtorno alimentar dela. Que ela se sentia um lixo, uma incompetente, que ela não conseguia parar de comer, como se algo controlasse a cabeça dela. E que ela achava que ficar pulando de dieta em dieta era normal, que fazer dietas malucas era normal, mas não era. Então, nesse momento, eu fiquei abismada e eu fiquei olhando o perfil dela. E eu me identifiquei com tanta coisa que ela falou, da sensação de estar sempre precisando fazer uma dieta, de nunca me achar que eu vou ser magra o suficiente, a culpa, de dividir os alimentos como bons e ruins. Então, nesse momento, eu larguei meu celular e eu pensei: eu sou assim? Como assim? Querer emagrecer a todo custo não é normal. Então eu fui correndo me olhar para o espelho e eu não vi a Catarina. Eu vi só o meu transtorno alimentar. Mas agora vocês podem estar se perguntando de novo:
como que tu não viu que a situação estava tão ruim assim? Porque eu contando para vocês agora, a situação realmente estava péssima. Porque ser magro na nossa sociedade a todo custo é algo almejado, aplaudido, desejado. Não é à toa que a gente tem uma cultura da dieta que romantiza dietas absurdas para emagrecer, como uma indústria wellness, que ela lucra com a nossa insatisfação corporal. Ou seja, é um tipo de cultura que nunca tu vai pensar que tu vai estar magro o suficiente, bonito o suficiente ou saudável o suficiente. Quem sofreu com esse tipo de cultura também foram as famosas Diana, Demi Lovato e Lily Collins, que eram conhecidas pela carreira de sucesso, por serem mulheres bonitas, por serem mulheres felizes, saudáveis. Mas elas não estavam saudáveis. Elas não estavam felizes. Elas tinham transtorno alimentar e não se gostavam quando elas se olhavam no espelho, assim como eu. Então, nesse momento, eu enxuguei as minhas lágrimas, eu fiquei me olhando no espelho, porque eu não reconhecia a Catarina que adorava sair com os amigos, a Catarina que gostava dos almoços de família, usar roupa colorida e contagiar as pessoas ao redor. Ela não estava mais lá. Eu só via o meu transtorno alimentar, porque eu a vida inteira achava que ser obcecado com dieta era normal. Porque todo mundo na minha volta falava que era normal querer fazer dieta. Mas não era. Era um transtorno alimentar. Então, nesse momento, eu pensei em 4 coisas quando eu me olhei no espelho. A primeira delas era que eu tinha um problema. A segunda é que esse problema tinha uma solução. A terceira é que contar histórias pode mudar vidas. Porque eu só percebi que eu tinha um problema com a comida através dessa influenciadora chamada Isabela Russo. E a quarta era que eu queria mudar vidas. Eu não queria que ninguém passasse pela mesma coisa que eu passei. Mas para isso, eu precisaria lutar contra o meu transtorno alimentar e continuar viva. Então eu comecei com pequenas mudanças, separando coisas que faziam e não faziam sentido no meu quarto. Das coisas que faziam sentido, eu deixei esse quadro que tem até hoje no meu quarto e que para mim tem um significado muito forte. E de coisas que não faziam sentido, eu doei revistas de famosas que eu acabava me comparando. Uma mudança grande que eu fiz foi ter trocado de colégio, para mudar um pouco os ares, para a sensação de ter um recomeço. Uma outra mudança grande foi ter a coragem de contar para os meus pais, depois de 4 anos falando de dieta em dieta, que eu tinha um problema e que eu precisava buscar ajuda. Porque tu querer buscar ajuda e reconhecer que tu tem um problema não é um sinal de fraqueza. É um dos maiores atos de coragem que alguém pode fazer por si mesmo. Então eu comecei fazendo psicólogo online uma vez por semana na pandemia e tratando tudo aquilo que me levou a desenvolver o transtorno alimentar. Porque estar na recuperação do transtorno alimentar é lutar contra aquela voz que eu falei para vocês. Um exemplo disso é quando eu ia comer um cookie com Nutella. A voz do transtorno alimentar falava que tu não pode comer, que tu vai engordar, tem que fazer uma dieta no dia seguinte. Ninguém vai te amar se tu comer o cookie com Nutella. Mas a voz da Catarina falava que estava tudo bem em querer comer, que não precisava começar uma dieta no dia seguinte. É quase como se fosse uma guerra civil dentro na tua cabeça. E com certeza é uma das batalhas mais difíceis que eu já enfrentei na minha vida. Quando eu fiquei melhor do meu transtorno alimentar, eu resolvi compartilhar minha jornada nos Close Friends do Instagram. Só para as amigas próximas, porque eu pensei, vai que eu pudesse ajudar alguém, né? Em menos de uma semana, várias amigas minhas me falaram que elas estavam passando pela mesma coisa, que elas achavam que elas não eram magras o suficiente e que a minha voz gerou um porto seguro e um acolhimento na vida delas. Acabou dando tão certo que eu criei um perfil aberto no meu Instagram para poder compartilhar a minha jornada. Eu me lembro a sensação de gravar os primeiros vídeos, a esperança de poder mudar a vida de alguém, fazer com que alguém reconheça que tem um problema com a comida, ser um porto seguro através da minha voz. No início, muitas pessoas falaram para mim e não entendiam o que eu estava, postando, chamando de patética, chamando de ridícula. Mas o meu propósito era muito maior. Pouco tempo eu recebi mensagens assim. Não posso mostrar todas porque eu recebo várias durante a semana, mas pessoas que usam minha conta como uma fonte de motivação, que perceberam que tinham um problema com a comida e buscaram ajuda através dos meus vídeos. Pessoas que falaram que eu gerei segurança, eu gerei acolhimento. E pessoas que até falaram que quiseram ser nutricionistas por causa dos meus vídeos. E fazer a diferença através da tua voz é algo que não tem preço.
Hoje em dia, eu sou estudante de nutrição e a minha missão é ajudar com que as pessoas melhorem a relação delas com a comida. E entender que emagrecer não vai automaticamente te trazer saúde ou felicidade. Eu acredito numa nutrição para todos, que tem acolhimento e conhecimento junto. Eu luto contra influenciadoras que promovem comportamentos transtornados na internet e dietas restritivas. Até porque o primeiro passo para a gente ser pessoas mais saudáveis é ter uma boa relação com a comida. Quando eu entrei na faculdade, eu achava que o meu transtorno alimentar ia voltar, porque eu pensei que algum professor de nutrição pudesse bater muito na tecla, né, de calorias. Mas até pessoas, tá, meus professores, que têm mestrado, que têm doutorado, acreditam numa alimentação para todos e eles sabem que essas dietas restritivas não têm nem base científica o suficiente para funcionarem, ou não funcionarem a longo prazo e serem sustentáveis. Mas, Catarina, depois de tudo isso, até conta emagrecimento? É claro que não, gente. Porque cada um tem seus motivos para emagrecer. Seja para melhorar a qualidade de vida, seja para se prevenir de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão. O problema é quando o emagrecimento deixa de ser um objetivo e vira uma obsessão. Quando tu deixa de fazer as coisas que tu ama e só fica pensando em dieta todo santo dia. Hoje eu posso dizer para vocês que eu sobrevivi. Eu sobrevivi a um transtorno alimentar, a distorção de imagem, a comentários negativos e a uma cultura da dieta e uma indústria wellness. Para dizer para vocês hoje, depois de todos esses anos de ensinamento, por mais que eu tenha 22 anos, que o corpo perfeito é uma ilusão de uma indústria. Porque cada corpo é diferente, seja por questões genéticas, culturais, sociais, econômicas, e que o melhor passo para a gente ter uma relação mais saudável, e ser pessoas mais saudáveis e ser pessoas mais felizes, é não deixar de ser quem a gente é. É a gente se olhar no espelho, olhar o que a gente está fazendo de errado e olhar o que a gente está fazendo de certo e não desistir de nós mesmas. É a gente ir na praia porque a gente não perdeu os 5 quilos ainda. É a gente não adiar as coisas que a gente ama porque a gente não tem um peso X. É querer ver a gente viver e não sobreviver a uma cultura que faz tu pensar que tu nunca vai ser boa o suficiente. Obrigada.